E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa executivo. E é sempre uma alegria estar começando aí o programa. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança e escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pod na Rede e ao vivo. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo está incrível, pessoal, top demais, e é sobre estratégias de remuneração e mercado de trabalho. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, ele é sócio da Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Marcelo, seja bem-vindo e é um prazer novamente aqui no programa, né? Já está vendo um sócio aqui do Gestão em Pauta da Rede Alto Tietê. Imagina. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes todos. É um prazer estar aqui com você, vocês todos, falando de um assunto que eu tanto gosto e sou apaixonado há quase 40 anos. Poxa, Marcelão, e é sempre bom ter você aqui no programa, que cada programa é um tema novo, porque é um tema que não se esgota nunca, né? Quando se fala da questão de remuneração estratégica, não se esgota, né, Marcelo? Não é um programa de uma hora que vai, né, resolver aí os problemas, né? Né? Então é importante, sim, você estar vindo aqui periodicamente,
para trazer o seu conhecimento, a sua experiência. Mas fala um pouco mais sobre você, para quem está conhecendo agora o Marcelo Samogin. Bom, são praticamente 40 anos em remuneração, né? Formado em economia, trabalhei muito tempo na indústria. A Remunerar são 13 anos de mercado, mais de 100 clientes, mais de 12 mil horas de consultoria no mercado para empresas de todos os portes, segmentos, localização. Temos clientes em São Paulo, fora de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aproximadamente 85 mil pessoas, funcionários impactados pelos projetos que a Remunerar entrega. Poxa, muito bacana. Por esses dias aí você estava até viajando, inclusive, né, Marcelo? Sim. Viajando o Brasil todo aí, né? Sim. O Brasil é um continente, né? São realidades diferentes de negócio, né? Na última viagem para Santa Catarina, e a economia lá tem uma velocidade diferente de outros lugares, né? Enquanto o CAGED traz alguns números negativos, você tem o estado de Santa Catarina e outros, né? Não só Santa Catarina, com um CAGED positivo, né? Gerando empregos acima da média do Brasil, e com todas as questões problemáticas, entre aspas, de conseguir pessoas para trabalharem. Poxa, bacana, Marcelo. O interessante que eu venho acompanhando você, o seu trabalho, você vem realizando trabalhos incríveis aí no Brasil todo, né? Então, parabéns. E é só quase 40 anos que você falou aí de experiência. Quase 40 anos. Quase 40 anos, só 40 anos. De remunerar 13 anos que você falou, né? 13 anos. Poxa, de remunerar. já é uma grande jornada aí, né, Marcelo? Graças a Deus. Maravilha. Marcelo, remuneração é top one para atrair, reter e engajar pessoas? Puxa, essa é a pergunta do milhão, né? Do milhão, né? Do milhão. Sim e não, Cláudio. Sim e não. Né, os temas de remuneração, eles são sempre muito críticos, né? E o que a gente tem assistido de alguns anos para cá é que não só a remuneração é importante para atrair e reter pessoas, né? E o termo retenção de pessoas já é um termo desatualizado. Eu gosto do conquistar as pessoas ou os profissionais para que eles participem do sucesso da sua empresa mais tempo, né? Participar do sucesso é entregar resultado, sim. É se desenvolver, sim. É entregar um pouco mais que o seu cargo pede, né? Que a sua descrição de cargo também pede. É ser reconhecido pelo cliente de alguma forma, né? E tudo isso contribui para a história de sucesso das empresas, né? As empresas são as pessoas. Eu gosto de falar que as empresas da Avenida Paulista, no domingo à meia-noite, elas são um prédio de ferro, aço e vidro, com um contrato social dentro, porque as pessoas não estão lá. As pessoas chegam às 8 da manhã, às 7 da manhã para trabalhar, e aí as empresas nascem, né? É nesse momento que as empresas existem, porque as pessoas estão lá. E eu, como quase 40 anos de recursos humanos, né? Liderei recursos humanos em empresas médias, pequenas, empresas multinacionais, né? Nós entendemos, né? A gente acompanha essa evolução das relações de trabalho, né? Num sentido amplo, mais até do que a questão de remuneração fixa, remuneração variável, do ponto de vista de benefícios, do ponto de vista de condições de trabalho, de qualidade da liderança e qualidade de gestão da empresa como um todo. E nós sabemos o quão isso é valioso para que as empresas possam vender o seu peixe, entre aspas, né? Numa época em que você assiste aí escassez de mão de obra de todos os lados, para poder reter as pessoas, no bom sentido, conquistar as pessoas para que elas ali se desenvolvam e entreguem um pouco mais que a descrição de cargo espera, seja do ponto de vista de desempenho, de comportamento, né? Comportamento, em RH a gente fala muito sobre isso, né? Contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? É triste, mas é a realidade, enfim. E as empresas vão evoluindo na forma de gestão com instrumentos ou ferramentas que são remuneração fixa, remuneração variável, benefícios e outras muitas práticas que hoje parece que tem muito mais valor. Poxa, você citou uma coisa aí que muito interessante, né? Trocar aí a palavra retenção por conquistar pessoas. Isso eu achei incrível, Marcelo. Nós vivemos uma época, Cláudio, né, vivemos os mais experientes, né, 40 anos de carreira praticamente, onde as empresas escolhiam, né, tinham uma grande facilidade para escolher pessoas para trabalharem.
E hoje a gente tem uma inversão dessa questão toda por N motivos, né? A pandemia acelerou essa questão da modificação do mercado, e as pessoas estão podendo hoje escolher onde trabalhar, escolher pela remuneração, né? Escolher pela etiqueta de fazer parte de um grupo bem-sucedido, a empresa X ou Y, né? Isso sempre houve. Escolher por uma história de liderança ou empresas que valorizam o desempenho a partir da formação de carreira, né? Muitas empresas incentivam a carreira, pensando em capturar a atenção das pessoas que valorizam a carreira junto com a remuneração. Então a pergunta inicial é assim, né? A remuneração é top one ou não é o top one de motivação e retenção e atração de pessoas? Sim e não, né? Eu não entendo, eu vejo as pesquisas e nós fazemos pesquisas pela Remunerar. Uma parte do nosso trabalho é pesquisar o mercado e entender tendências, e todas as pesquisas, ou praticamente todas, você enxerga a remuneração em segundo, terceiro lugar no valor para os funcionários, para os colaboradores, para as pessoas que trabalham na empresa, né, os profissionais, né? Então, se a remuneração então, ela vem para o segundo, terceiro lugar, eu não vejo nenhuma empresa se arriscando a contratar pessoas 20% ou 30% abaixo do salário de mercado para tentar atrair mão de obra ou profissionais qualificados, porque isso não vai acontecer, né? Mesmo que você tenha um bom plano de desenvolvimento interno, mesmo que você tenha um bom ambiente de trabalho, mesmo que você tenha uma liderança qualificada, né, o salário ainda é um ponderador importante na decisão, né? E aí falamos de salário fixo e podemos falar muito mais sobre remuneração variável, né? Pensando lá das empresas, cada vez que você conecta a remuneração com índices de produtividade, índices de entrega, qualquer que seja o modelo de bonificação, participação em resultados ou lucros, não importa, você está conectando as pessoas à cultura de resultado, que foi o motivo, o grande tema da nossa conversa, última conversa no programa, né? Como é que você cria a cultura de resultado na sua empresa? Então, são ferramentas, né, que você vai implementando, e é lógico que cada empresa tem a sua cultura, que é fruto dos sócios que criaram aquilo desde o início, as suas crenças de mercado, as suas crenças locais, que faz sentido para um lugar, não faz sentido para outro, né? Dependendo da faixa etária da mão de obra, você tem também expectativas diferentes, né? Os jovens são diferentes do meia-idade, são diferentes das pessoas mais sêniores, e eu também vejo isso como uma oportunidade, né? À medida que é difícil também você criar e revisar tudo isso com a empresa rodando, um RH preparado, né? Não somente pensando em remuneração, em compensações, mas um RH preparado, ele consegue identificar qual é o seu público, quais são essas expectativas importantes para poder atrair e conquistar, né, entre aspas, essas pessoas por mais tempo. A remuneração é um pedaço dessa história, sempre foi, continua sendo, duvido muito que mude no futuro, continua sendo importante pagar o salário de mercado, revisar isso a cada 2 anos, né? Escolher estratégias de sucesso que coloque à frente das pessoas indicadores de produtividade, né? Indicadores importantes do negócio para premiar as pessoas por desempenho. E podemos chamar isso de meritocracia? Podemos chamar de meritocracia e quaisquer outros nomes que seja adaptado para a cultura dos sócios. Sim. Né? Dos acionistas, às vezes é uma empresa de capital aberto, cultura da liderança, e a cultura da base, do chão de fábrica, o pessoal do escritório. Poxa, nessa sua fala aí, eu achei muito importante quando você falou ali que o RH, ele tem esse papel, se for um RH mais estratégico, de identificar qual o seu público e expectativas. Isso eu achei fantástico, Marcelo. Então, ou seja, eu saber quem que é o meu público interno, quais são as suas expectativas, o que de repente motiva eles. Como você bem falou, que a remuneração não é o top one, ou sim ou não, mas geralmente está ali na segunda ou terceira. Então tem outros motivadores, né? Então é onde que entra o papel do RH estratégico, de uma boa liderança, para identificar ali as necessidades, né, Marcelo? Seria mais ou menos isso? Nessa linha, Cláudio. Imagina a situação de alguns estados aí do Brasil, né, que tem uma demanda enorme por mão de obra, porque os negócios estão crescendo rapidamente. E você tem até uma disposição de pagar salários acima do mercado,
Mas não só isso, para atrair as pessoas que são importantes para a sua empresa, você precisa pensar que, dependendo do público que você trabalha, alguns valorizam mais a carreira, né? Alguns valorizam mais o dinheiro no mês a mês, alguns valorizam o bônus. Então você entender esse cenário, onde você navega, né, é importantíssimo. Até porque você não tem muito espaço para acertos e erros. Você precisa acertar, né? A empresa sem mão de obra, sem contratar as pessoas no perfil que precisa, não vai para frente, você não entrega aquilo que precisa, os clientes vão se arrepender de ter contratado a sua empresa e não vão comprar mais de você. Então o negócio fica em risco. Toda essa questão da escassez de mão de obra, que não é novidade, né? A mão de obra, na minha opinião, como economista, é um pilar da economia, né? A formação das pessoas, a qualificação dessa mão de obra. E nós não falamos somente, Cláudio, de engenheiros, economistas, administradores, médicos, dentistas. Não falamos sobre isso. Nós falamos da linha menor de formação profissional, que muitas empresas ainda patinam para conseguir manter e formar nas empresas, né? Uma indústria, você não tem só engenheiros, você tem muitos técnicos, né? Então, essa questão eu falo que é um pilar da economia, porque um porto, uma ferrovia, uma estrada, você constrói em 2, 3 anos. E a formação da mão de obra? 5 anos, 10, 12, 20 anos para formar mão de obra? A economia tem esse tempo para esperar, né, formar pessoas? Nós vamos importar mão de obra de algum lugar. Ou, muitas empresas podem pensar assim, se nós tivéssemos uma taxa de juros menor, nós poderíamos investir em tecnologia para automatizar os processos de trabalho e não contratar mão de obra. Só que algumas tecnologias que você, como empresário, poderia desejar ter na sua indústria ainda não existem. Então, estão sendo criadas, né? Então, todo tipo de trabalho ou operação você consegue automatizar? Não é bem assim, né? Então, quando você vai para o mercado e pensa, bom, nós temos escassez de mão de obra, não tem pessoas formadas. O que eu faço com a parte de remuneração? É uma parte da história. O que eu faço com a liderança para lidar com isso, né? O que nós fazemos sobre administração ou gestão de competência dos cargos, que é uma coisa que nasceu faz mais de 20 anos, né? Tem empresas que não olham para isso, né? Nós vemos das pesquisas empresas que fazem, só um exemplo, né? Escutar a organização, uma pesquisa interna de clima. Estava olhando um relatório ontem sobre isso, um estudo da Remunerar, com mais de 60 empresas. Aliás, as empresas que estão nos ouvindo hoje podem ainda participar desse estudo, porque nós estamos revisando ele a cada 2 meses, né? Então é um convite para todos vocês que estão nos ouvindo participar do estudo Remunerar de mercado. Em torno de 50% das empresas hoje fazem uma pesquisa interna de clima. Ou seja, 50% das outras não estão escutando o que as pessoas têm como expectativa ou desejo. Independente da empresa conseguir cumprir aquilo ou não dentro do seu plano de negócio. Então você não tem essa opção, né? Voltando naquele ponto inicial, o seu RH conhece o suficiente aquele público interno para poder criar boas práticas para atrair, reter e motivar? Sim ou não, né? Puxa, não temos uma pesquisa sobre isso. É o básico, né? E não tem muita tecnologia, não tem grande tecnologia para se fazer isso. E aí você fala, bom, então nós precisamos contratar mais 50 pessoas, nós não temos um bom salário, ou temos ou não temos um salário base de mercado. Base é o salário fixo de mercado. Podemos aumentar o salário. Você vai criar uma inflação no mercado, né? Possivelmente arrumar um desequilíbrio interno, porque se você não tem essa pesquisa, esse estudo, né, para os profissionais que já existem, você vai trazer alguém mais caro, vai criar um problema. Isso acontece todos os dias, né? Mas qual é a solução, então? Ficar olhando para essa... Então, não decidir por uma política de remuneração fixa mais agressiva? Ao contrário, você precisa pensar no variável, na nossa opinião, né? Porque cada vez que você cria um modelo de remuneração variável, qualquer que seja no nome, qualquer que seja a potência dele, qualquer que seja o potencial de ganho, qualquer que seja o prazo de pagamento, você obrigatoriamente vai escolher indicadores de resultado, sejam eles econômicos, qualitativos da fábrica, qualitativos de negócio, né? Por exemplo, acidentes do trabalho, esse tipo de coisa, né?
faz sentido você aumentar a produção, o dobro da produção da fábrica e ter acidentes de trabalho com gravidades diferenciadas? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Então, normalmente um indicador combina com o outro e conectar as pessoas nesse mundo de resultado que parece muito, aspas, capitalista, mas no fundo é isso que faz as empresas sobreviverem, né? Porque a competição é enorme. Sim. Você tem leis sendo criadas a todo momento, tributação diferente, nós vamos ter aí os efeitos da reforma tributária, que vai impactar certamente todos os negócios da economia, né? E as empresas fazem o quê? Nós precisamos treinar as pessoas para que elas pensem e entendam como é que a empresa trabalha também do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, que é o que vai sustentar essa empresa que você trabalha durante 5, 10 ou 20 anos, né? Entregando aquilo que os clientes esperam receber, com a qualidade que foi prometida e com o custo que foi prometido, né? Então, eu penso que a remuneração variável, embora ela tenha somente o viés econômico, ela é uma mola de melhoria de cultura, pensando na cultura de resultado. O que é a cultura de resultado? O funcionário mais simples da fábrica entender o que aquela empresa entrega para os clientes. Independente se ele produz copo de vidro, telefone celular, microfone preto. Independente disso, né? Algumas empresas, até empresários, pensam que mas nós vamos ter que liberar números confidenciais. Não é exatamente isso. Você tem uma série de indicadores, né? O lucro, por exemplo, ele é um indicador clássico de uma empresa, que é um indicador de desempenho da companhia para os acionistas. Mas a fábrica tem uma série de indicadores. A área administrativa, sempre nos perguntam isso, né? Mas como é que a gente faz para criar metas para o financeiro, para o marketing, para o RH? O comercial é fácil, né? Vendeu com lucro, entregou para o cliente que não vendia, né? A recorrência de venda, a fidelização e tal. A área administrativa tem uma infinidade de indicadores, né? A área jurídica tem muitos indicadores. É mais difícil de encontrar, mas uma boa conversa de entendimento sobre o negócio cria lá uma lista de indicadores para você poder premiar o desempenho daquelas pessoas que trabalham naquela área. Então, voltando à nossa questão inicial, né, a remuneração é ou não o top one do mercado, né? Eu diria que continua sendo, se não o top one, o segundo, o two, combinado com outras práticas de gestão, né, que podem ou não ter correlação com a remuneração que as pessoas recebem e percebem como valor, né? Então, eu não acredito de verdade nas empresas que somente pensam na remuneração como a única forma de atrair e conquistar as pessoas por mais tempo, né? Porque imaginamos uma situação de um ambiente ruim de trabalho. Ruim, assim, no sentido conceitual, né? As coisas não funcionam direito, a liderança não é qualificada, você tem uma série de problemas de relacionamento. Mesmo que você tenha um salário acima de mercado, é provável que metade dessas pessoas vão ficar adoecidas, né? O médico do trabalho ele vai entender que o movimento daquela empresa funciona daquela forma. E agora nós temos uma novidade, né? A legislação NR1, sim, falando sobre saúde mental no trabalho, que na minha opinião sempre foi um tabu para as empresas criarem alguma coisa em torno disso. E não porque as empresas nunca se interessaram por esse assunto, pela dificuldade de lidar com isso, né? Eu conversei com empresas, né, com possíveis clientes que trabalham nessa área de saúde mental. Então, diferente de um exemplo de um exame de colesterol, que você faz o exame hoje, dali 2 dias, já diz ali que você tem um colesterol de 202, algo assim, né? Em 2, 3 dias você já sabe se você tem ou não um problema latente ali, silencioso, que vai te causar um problema dali 10 ou 20 anos. Na área de saúde mental, Cláudio, não é assim. Então, dependendo do caso que você avalia, né, isso falando com técnicos dessa área, que são empresários e especialistas nisso, dependendo do caso que você avalia, você demora 3 ou 4 meses para identificar qual é a patologia, qual é a questão ali para oferecer uma opção de tratamento. Então, esse é o ambiente que as empresas hoje estão navegando para contratar pessoas, fazer com que elas entendam o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, como é que você participa desse sucesso, como é que você se sente pertencer
a esse mundo, né? Ninguém gosta, eu não entendo que alguém vai se interessar ou ficar feliz de trabalhar numa empresa que dá prejuízo, ou pior, uma empresa que tem todo dia um acidente do trabalho, né? Eu já vivi uma situação dessa terrível, né? E isso me deixava assim incomodadíssimo, e eu mudei essa história. Eu passei a fazer a integração dos funcionários para reforçar a questão da segurança do trabalho. Eu, diretor de recursos humanos, e foi um sucesso. Então eu simplesmente saí da minha mesa no dia que a integração acontecia, uma vez por semana, e fui até a sala de integração, né, dar a cara a tapa, mostrar para as pessoas que eles eram importantes dentro daquela operação, e que voltassem são e saudáveis para casa, porque em casa tinha a esposa esperando, o filho ou a filha esperando, o marido esperando, um pai ou uma mãe. Até o cachorrinho te espera. na brincadeira. Até o cachorrinho, sim. Até o cachorrinho. Faz parte da família, o pet É. ali. Puxa, mas precisa de muito dinheiro para fazer isso? É claro que não, Cláudio. Precisa de postura, precisa de liderança, né? Coisa que o país também precisa, as empresas precisam, o seu ambiente em casa familiar precisa. Então, o quão a liderança nessa hora faz diferença para qualquer tipo de modificação é um pilar enorme de sucesso. E nem sempre esse sucesso acontece numa velocidade que você deseja, né? A exemplo do que acontece na formação e na qualificação da mão de obra, né? Imagine que o Brasil tem uma redução da taxa de juros, e essa questão da falta de mão de obra ela vai se acentuar, né? Porque as empresas vão abrir novas vagas e você vai continuar tendo a escassez que já existe de um jeito acentuado, com um risco de quê? De profissionais especializados, especialmente, ter um salário majorado, maior no mercado, porque as empresas vão estar interessadas em pagar mais, porque tem contratos que foram vencidos e precisam entregar, né? Então, pensa do lado dos empresários, dos clientes, né? Ganhamos 2, 3 novos contratos. O que eu preciso para entregar aquilo? Eu preciso de recurso, eu preciso de gente, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de energia, eu preciso de caminhão, eu preciso de empilhadeira, eu preciso de computador, eu preciso de telefone, eu preciso de mesa. Tudo isso gera demanda na economia, né? E algumas coisas eu resolvo fácil. Vou ali no site, compro 2 mesas, um computador, etc. E as pessoas que sentam ali, onde estão, né? Então, quando eu penso que a qualificação da mão de obra ela é um pilar de sucesso de um negócio, de um país, isso é muito sério. Porque um porto, uma ferrovia, uma rodovia, você constrói em 2, 3 anos. E a formação das pessoas pode demorar 5, 10, 20 anos. Isso não tem exatamente a ver com a questão orçamentária, né? Se você pega, por curiosidade, o orçamento federal do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, a educação está sempre pertinho da saúde. É o segundo maior orçamento federal, mais de 200 bilhões de reais no caso do Brasil, né? Em relação ao PIB, eu não saberia dizer hoje o quanto isso representa, porque essa é uma comparação importante, né? Cada país investe em educação X% do PIB, 1, 2, 3, 4% do PIB, né? Então, não falta dinheiro, né? O que falta? Planejamento. Então, por que o Brasil forma mais advogados do que engenheiros, né? Sem demérito, né? Você forma mais uma profissão ou outra. Daqui 10 anos a economia muda de cenário, né? Alguma coisa acontece ali no arranjo produtivo mundial entre a China, os Estados Unidos e outras potências, né? Europa, a Alemanha passando por problemas lá de inflação com a restrição do gás que vinha da Rússia, né? E aí o Brasil entra como um ator importante com a área industrial se desenvolvendo. Temos engenheiros para fornecer conhecimento humano para isso tudo funcionar? Não temos. Temos administradores, temos advogados, temos economistas, temos médicos. Importante. Claro que é importante, né? Mas você deixou de planejar 10, 20 anos atrás para poder dar um salto e estar preparado quando a economia demandar aquele recurso. Qual é o recurso que nós estamos falando hoje? O recurso tecnologia industrial, né? Você tem, por exemplo, só, né, na Índia, né, essa potência em relação a desenvolvimento e tecnologia digital, né? Cada país tem um pouco dessa pegada de uma especialização, né? Que é fruto também dos seus recursos, né? Como é que você vai desenvolver uma indústria metalúrgica de alumínio num país que você não tem a bauxita, que é o elemento básico do alumínio?
Então você não tem uma indústria de alumínio num lugar onde não existe bauxita, né? Só um exemplo assim de... Então as empresas estão nesse ambiente de, esse ano, né, juro mais alto, juro básico da economia mais alto, você tem quando você tem a demanda para crescimento, né, porque você tem programas sociais funcionando, então você tem o consumo das famílias, a inflação que nós temos hoje ela é fruto disso também, né, consumo das famílias, consumo das empresas, crédito no mercado, seja esse crédito privado ou crédito estatal, que venha pelo BNDES e outros bancos, alimentando a demanda da economia. As empresas estão interessadas em produzir e não temos o quê? Pessoas qualificadas. Né? Quanto tempo demora? Se as pessoas que estão hoje elas valem mais, né? Elas deverão valer mais do que salarialmente ou remuneração falando, sim. Com o risco de se criar uma bolha salarial, né? Porque em algum momento isso pode se desequilibrar. Então você aumenta o custo demais, enquanto você tem uma expectativa de receita. Né? Daqui a pouco a receita diminui e você faz o quê com aquele custo marginal que você assumiu de mão de obra? Né? E uma economia girando a quase pleno emprego, né? Como nós estamos se referindo hoje com as questões de restrição e escassez de mão de obra, ela afeta mais as classes de especialização maior. Né? Então, se você olha para a economia, né? Eu não tenho acesso ao CAGED, já pedi 3 vezes, não tive autorização para olhar o CAGED, mesmo sendo um técnico. Né? Não sei como a imprensa consegue analisar aquilo recorrentemente. Né? Eu sou um especialista nessa área, 40 anos, eu tenho uma visão descontaminada sobre o CAGED. Não tenho acesso. Né? Já pedi 3 vezes, não consegui. Enfim. Quando você olha aqui, você olha para os dados, né, e enxerga 5, 6, 7% de desemprego, isso é o desemprego geral. Quando você olha para os cargos mais especializados, dizem, né, porque eu não tenho acesso aos dados, mas a conversa é simples. Para os níveis mais especializados de profissões, esse desemprego é metade, 3%, 4%. Né? Então, independente da estatística que o IBGE gera, né, que o IBGE na PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Emprego, chega na casa da pessoa e pergunta assim, quantas pessoas moram aqui? 4 pessoas. Elas têm entre 15, 16 anos e 60 anos, então sim, então eles fazem parte da população economicamente ativa. É a famosa PEA, estudar na economia demais. Se as pessoas estão trabalhando, não estão trabalhando. Essas pessoas elas estão procurando emprego? Não estão procurando emprego. Então elas também não fazem parte da estatística de desemprego. Né? Essa é a metodologia que está publicada. Né? Isso qualquer site de economia, qualquer do governo, inclusive, mostra. Então, você tem um grupo de pessoas que poderiam trabalhar, né? Ou, por opção, não trabalham porque recebem ajuda do governo. Ok, faz parte da economia. Isso não é só no Brasil, esse movimento todo. Não é só no Brasil, na Europa também é assim. Pessoas que poderiam trabalhar e não têm qualificação, né? Que essas dependem do governo ou alguma empresa contratar para treinar e assim qualificar essas pessoas para um cargo maior, e aquelas que estão trabalhando, né? Que tem um limite, né? De entrega que tem um pouco a ver com essa questão da jornada de 4 dias de trabalho. Né? Os sindicatos continuam quietos nessa questão, né? Acho que é um xadrez, né? Como a gente fala na economia, é um xadrez. Os sindicatos, nesses 40 anos que eu navego em recursos humanos, Cláudio, sempre bateram na tecla de redução da jornada de trabalho. E, curiosamente, estão quietos hoje. Né? E aí, quando você vê o movimento acontecendo, tentando um certo partido, um pessoal lá no Congresso, tentando colocar a lei, aprovar uma lei federal para obrigar as empresas, para trazer essa questão para essa discussão, uniformemente, flat, né? Para a economia inteira, ao invés das pessoas trabalharem de segunda a sexta, trabalhar de segunda a quinta ou 4 dias por semana com o mesmo salário. Né? Marcelo, esse aí é um ponto muito importante que você está trazendo, a questão dos 4 dias. Mas eu vou passar aqui um recadinho rapidinho e vou pedir um intervalo, mas é um assunto tão importante que eu quero trazer ele depois do intervalo. Claro. Tá certo? Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional,
assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região. E a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica e com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa fica aparecendo os QR Codes. Entre no site dos nossos patrocinadores e conheça eles mais, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre estratégias de remuneração e mercado de trabalho. Estamos aqui com o Marcelo Samogi, um grande amigo. Ele é sócio da Remunera Consultoria, especializado em remuneração estratégica, que, aliás, é um dos nossos patrocinadores, né? Que mantém o nosso programa Gestão em Pauta para levar conhecimento para a nossa audiência. Então, é só gratidão. Obrigado, eu. Marcelo, nós, no bloco anterior, nós terminamos falando um pouco sobre 4 dias, que é um tema muito atual e sendo discutido. Fale mais sobre, por favor. Então, Cláudio, desde a Revolução Industrial, né, na economia nós estudamos isso, né, desde a Revolução Industrial, falando sobre a redução da jornada de trabalho. Que no passado, lá atrás, já foi algo como 15, 16, 18 horas por dia, né, absolutamente desumano, em condições de trabalho também insalubres, inseguras e tudo mais, né? Nós estamos falando de 200, 300 anos atrás e nós estamos falando de lugares que não existiam leis trabalhistas, leis de segurança,
um entendimento sobre saúde do trabalho e condições de vida, né? E possivelmente naquela época também a expectativa de vida das pessoas era talvez metade do que é hoje, né? A gente fala hoje de 80, 90 anos de expectativa de vida, e naquela época muito menos, também por conta da evolução tecnológica, né? Que na área de saúde fez uma grande diferença. Graças a Deus, né? Os exames, enfim, a precisão aumenta e também mais pessoas vão tendo acesso a esse tipo de coisa. Mas a impressão que eu tenho é que a pandemia ela acelerou muita coisa, né? O que poderia, talvez, como conceito, acontecer em 10 ou 15 anos, na pandemia aconteceu em 2, 3 anos, né? Então, você pode pensar que na economia você tinha as empresas analógicas, entre aspas, e depois da pandemia surgiram as empresas digitais. E aumentou consideravelmente, né? Sim, as digitais. Sim, principalmente serviços, né? Hoje você faz uma consulta com teleatendimento no seu plano de saúde e resolve ali um probleminha rápido, né? Para comprar. Quem que imaginaria isso há anos atrás? Exatamente. Então você tem um dilema entre uma economia analógica, que precisa, entre aspas, trabalhar os 5 dias, e uma economia digitalizada, que com 4 dias consegue entregar, teoricamente, em tese, o que você faz em 5. Né? É claro que, do lado empresarial, a gente pensa o seguinte, você pode ter uma lei que reduza a quantidade de dias de trabalho de 5 para 4, né? Isso só foi possível por conta de investimento na economia. As empresas investiram, os empresários investiram em tecnologia, processos e melhoria de coisas. As leis, algumas mudaram e permitiram esse tipo de coisa. E aí quem merece essa questão dos 20% da produtividade? Porque nós estamos falando de 20% de produtividade. Se você trabalhava 5 numa semana e passa a trabalhar 4, são 20% de diferença, né? Quem se apropria desse 20% de diferença de produtividade? Só o trabalhador? Só o empresário? Então, essa é uma discussão que corre em paralelo, né? O home office, por exemplo, surgiu nesse contexto da pandemia, né? Que foi tudo acelerado. Eu acho que o grande desafio do home office não é quem trabalha, se não trabalha, se produz mais ou menos, é como é que você controla o que as pessoas fazem. Isso tem a ver com remuneração variável. Na minha opinião, isso é muito inteligente, né? À medida que você consegue, aspas, né, monitorar ou controlar o que as pessoas entregam e fazem à distância. E a tecnologia é um motor também de controle e auditoria, né? Tudo que você faz hoje, você faz na tela do seu laptop, ligado a um sistema na rede da sua empresa ou ligado num sistema que está na nuvem, instalado lá no outro lado do mundo, né? Então, os controles, os indicadores, os KPIs, os OKRs e tudo mais, eles estão à disposição para quem sabe usar, né? Então, acho que isso faz, como a gente falou, parte dessa história da evolução do contexto das relações de trabalho. Isso é no Brasil, isso é na Argentina, na Europa, na Ásia, na China, América do Norte, onde quer que seja, né? Isso, ninguém freia isso, né? E eu também tenho uma impressão assim, de algumas empresas com o futuro, e você não vai reduzir, não vai acabar com o home office, você não vai eliminar essa discussão da jornada de trabalho menor para as pessoas terem uma qualidade de vida menor, né? Todas as pesquisas contribuem para que, em todos os lugares, né, os resultados da jornada de trabalho menor sejam sempre favoráveis, né? A questão é o seguinte, você vai reduzir a jornada de trabalho e não reduzir o salário. Tem uma componente de custo embutida nisso. Quem paga essa conta? Né? E ainda temos a inteligência artificial, que é um outro BO da economia, né, mas que faz parte desse contexto. E outro dia, numa discussão entre amigos, a gente estava falando sobre o seguinte: então a inteligência artificial ela vai aumentar a produtividade, ela vai produzir muito mais, etc, etc, etc. Vai ajudar as pessoas a produzirem mais, né? Então, como já tem ajudado, né, Marcelo? Tem ajudado, exatamente. Em alguns lugares a gente consegue acelerar algumas coisas, sim, né? A questão de fundo, Cláudio, é simples, embora complexa, né? Nós vamos ter demanda, nós vamos ter a economia de um país, a economia mundial, ela vai conseguir ter demanda para consumir esse excedente de produção que vai ser gerado, porque eu vou criar desemprego. E quando eu crio desemprego, as pessoas não têm renda para consumir. Então, quem é que vai consumir? Olha a pergunta, né? Quem é capaz de consumir
essa produtividade excedente que a inteligência artificial deve criar? Não temos essa resposta, eu não tenho. É uma pergunta de economista, parece um economista de 22 anos fazendo. A bate-pronto a gente não tem essas respostas. Então, se alguém me disser que esse aparelho telefônico, esse celular aqui, ele custa hoje $1.000 e com o efeito da produtividade e inteligência artificial, ele vai custar $150, eu vou entender que essa produtividade, fruto da tecnologia, permitiu que mais pessoas pudessem consumir esse produto ou um serviço, né, na sociedade como um todo, universalizando o acesso, que é a grande questão por trás também, né? Universalizar o acesso. Por que eu preciso baratear as coisas? Por que um exame de tomografia 10 anos atrás custava o dobro e hoje custa menos? Porque aumentou a oferta de aparelhos e serviços para que isso seja consumido. Sim. Então, essa questão. Um carro elétrico que custa hoje $50 mil, com o avanço da produtividade e da oferta desses produtos, ele vai custar $5 mil daqui a 10 anos? Eu não sei a resposta. Então, essa é a grande questão por trás da produtividade da economia, né? Quem consome esse excedente de produtos e serviços? E a que preço? Porque se a tecnologia clássica ou de uma maneira assim muito objetiva, ela também cria desemprego, embora ela crie empregos em outros segmentos, né? Então você elimina alguns empregos para criar outros lá na frente. Como foi em toda a história, na verdade, né, Marcelo? Desde a coisa da industrialização lá, então alguns empregos foram deixados de existir, mas outros foram surgindo. A questão hoje é mais rápido as mudanças, a tecnologia é muito mais rápida. Então, e aí, será que as pessoas têm as condições de se atualizar rapidamente? Não. Esse que é o grande problema hoje. Não. Exatamente. Se você analisar um caso pontual, né? Você teve, durante a pandemia que durou 2-3 anos, eliminação de atividades. Aquelas pessoas que perderam o emprego, aquela atividade, enfim, que poderia não ser um emprego formal, elas tiveram tempo para se atualizar? Aprender outra profissão, que demora 3, 4, 5 anos? Não. Né? Então eu chamo disso de obsolescência do conhecimento, que acontece, sempre ocorreu, mas não na velocidade que nós assistimos hoje. Então a velocidade hoje ela é assustadora por conta da própria tecnologia. Exato. Né? Então, voltando à questão principal lá que nós começamos a conversar sobre a produtividade dos 4 dias de trabalho ao invés de 5 e do home office, a impressão que eu tenho, e é uma impressão, né, não tenho visto estudos sobre isso, é que algumas empresas vão se valer dessa forma nova de trabalho para conseguir atrair e conquistar os profissionais por mais tempo. Não somente a remuneração. Entendeu a questão da ligação das coisas, né? Sim. Então eu tenho uma remuneração que paga a pirâmide de Maslow, paga tudo que é base, paga alguns luxos, sustenta a minha vida daqui para frente para minha família. Eu trabalho num ambiente favorável de carreira, porque muita gente valoriza isso, como eu sempre valorizei. Exato. Né? Eu tenho uma liderança, um ambiente de trabalho não tóxico, usando os termos hoje da gestão, um ambiente de trabalho não tóxico, e tem uma liderança que também encoraja esse bom ambiente de trabalho para se produzir e entregar mais. Então eu tenho o melhor dos mundos. Né? Talvez no passado fosse equivalente a trabalhar numa montadora em São Bernardo, né? Uma fábrica de caminhões famosa ali em São Bernardo, na beira da Avenida Anchieta, da rodovia Anchieta, não só caminhão, mas automóvel, que era onde todo mundo gostaria de trabalhar um dia e se aposentar. Né? Não precisamos citar nomes, você sabe onde é, nós sabemos de São Paulo, e não tem nem nada de errado nisso. Né? Então, talvez as empresas que souberem administrar esse combinado de atração e retenção, remuneração, que pode ser a remuneração variável, mais esse ambiente de trabalho, essa liderança que encoraja, e mais expectativa de carreira, você possivelmente, né, aí possivelmente você tenha mais chance de atrair um grupo de profissionais mais engajado com o que a sua empresa precisa. Né? Conclusão assim muito superficial. Sim. Marcelo, remunerar 40 anos nessa área é a visão que eu tenho hoje sobre o mercado de trabalho. Então essas coisas mudam muito rápido.
né? Você tem uma ou outra legislação que pode impactar, certamente. Você tem custos associados, uma reforma tributária que ainda surte o efeito daqui para frente. Uma nova pandemia pode surgir? Esperamos que não, né? Mas o impacto da pandemia que nós estamos discutindo até hoje, a questão do home office, ela não é improvável. Pode ser que surja uma outra coisa, uma demanda diferente, né, de saúde, etc. Mas, no final, o que as empresas têm de verdade, Cláudio, para vender para as pessoas como motivo para trabalhar mais tempo na sua empresa? Essa é a questão central, né? Às vezes você não tem um caixa suficiente para pagar o melhor salário de mercado base, mas você pode pensar no variável, né? O variável, a remuneração, bônus, etc., que é o nosso grande motor aqui da conversa, você, por exemplo, numa fábrica, você tem postos de trabalho definido, uma pessoa para cada máquina. Então, você tem uma limitação ali para fazer reduções. Ao escritório, por exemplo, ao invés de ter um departamento com 12 pessoas, eu posso trabalhar com 8. Se a produtividade for maior, posso trabalhar com 8. Essas 8 pessoas, comparativamente no mercado, elas têm um valor maior? Certamente sim, né? E aí qual é a fórmula que você encontra com indicadores, com uma arquitetura para poder remunerar quem entrega mais? Remuneração variável, bonificação, participação em resultados, o nome que você quiser e que a cultura da sua empresa permita, né? Os acionistas precisam se sentir confortáveis e criar um modelo que primeiro gere a riqueza e o retorno que eles esperam daquela empresa, que ali tem uma vida dedicada, sempre tem, né? Às vezes tem uma dívida com um juro pequeno, um juro subsidiado ou capital próprio, não importa. Tem uma dívida para ser paga. E tem o cliente do outro lado esperando. Somos nós, né? Os clientes somos nós. Compramos serviço, compramos produtos, queremos o produto e o serviço com a qualidade prometida, no preço certo, no prazo correto. Então esse é o grande desafio. E as pessoas estão no meio desse desafio todo, né? As modificações, a modernização das relações de trabalho. E eu aposto muito que a liderança qualificada pode contribuir muito para fazer um bom trabalho de entender esse cenário e levar para a alta direção das empresas, dos nossos clientes, inclusive, quais são essas soluções e arranjos que hoje são importantes. Porque daqui 5, 10 anos, pode ser que surjam outras demandas. Sim, sim. Nossa, mas esse ponto é muito importante, que ouvindo você, eu estou aqui refletindo. E não tem a questão ali da remuneração, mas pensar em outros motivadores. Sim. Né? Então, além da remuneração fixa variável, pensar em outros motivadores, como, por exemplo, aí você citou aí a questão dos 4 dias, está sendo estudado, Sim. questão do home office. Sim. E eu quero daqui a pouquinho falar sobre a questão do home office, mas eu preciso passar aqui mais 2 recados. Claro. Pessoal, quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Abner, por favor, coloca aquele vídeo lá de apresentação do trabalho de treinamentos e palestras, por favor. Precisando de palestras ou treinamentos comportamentais de forma presencial ou online? Entre em contato através do e-mail contato@claudioluve.com.br e solicite mais informações. Marcelo, você citou aí a questão dos 4 dias, mas citou um pouquinho também sobre o home office, né? E dentro dessa temática home office, que é muito atual, por sinal, como medir a produtividade de pessoas à distância, né? E como criar estratégias de recompensa para essas pessoas? Até no sentido de manter elas na empresa, que é o nosso bate-papo aqui, um deles, né?
Cláudio, eu escuto diariamente esse tipo de pergunta, né? Como é que criamos indicadores? Como se cria indicadores da área, por exemplo, na área administrativa? No fundo, quando você olha para a descrição do cargo, quando ela é bem feita, quando ela existe, quando ela é bem feita, ela já te dá boas dicas como você pode medir o desempenho daquela pessoa, considerando o que é esperado a partir do cargo que seja entregue. Então, a descrição de cargo é um elemento importante. E aí você sobe um pouco na arquitetura de um programa de bonificação, pensando no que a área entrega como um todo para a organização e o que ela entrega para os clientes, né? Então, como você mede, né? Quando você olha para um cargo, gente, você olha uma atividade e você imediatamente, como eu faço isso diariamente para os clientes, né? Você pensa num prazo, você pensa numa taxa de erro, você pensa numa taxa de acerto, você pensa numa auditoria para identificar conformidades ou não conformidades, né? Um indicador que possa ser mais definido para o cargo e outros que são mais definidos para a área. E aí você pensa que o conjunto da empresa, na verdade, o sucesso do negócio é o conjunto das entregas de todos os departamentos, todos os setores, né? Então, de alguma forma... Independente se você está na empresa ou em casa no home office. Exatamente, exatamente. Então, a grande questão é essa, né? Como você acompanha a qualidade do trabalho que é entregue? E a liderança, de novo a liderança, precisa se posicionar, precisa ser líder de verdade, não só pelo crachá, né? Coisa que durante a pandemia nós fizemos pesquisas, né? Identificamos que um terço praticamente da liderança, ou ao contrário, 2/3 da liderança não estavam preparados para liderar pessoas à distância, né? E outras questões que vão surgindo, como, por exemplo, como você treina pessoas novas, estagiários e trainees à distância. Então, esse assunto, como a gente bem disse, né, ele não terminou e não vai terminar, não tem expectativa de terminar, porque ele é uma modernização das relações de trabalho, independente de indústria, que é mais difícil, né, porque você tem um posto de trabalho e uma máquina, né, e outras atividades que são rotinas, que podem ser classificadas, inclusive, como burocratizadas, né, que algumas empresas criam por decisão própria e outras que são obrigadas por conta de legislações que você não controla. Então, esse contexto do que se faz no escritório ou fora do escritório e como é que se controla, cada empresa precisa encontrar o seu meio de medição e que não custe caro demais para medir, né? Ao contrário do que o governo faz. Ele cria um imposto e cria uma estrutura caríssima para poder fazer o controle daquela medição do imposto. Ou seja, tudo que ele arrecadou, uma parte grande foi para o controle, né? O que é uma coisa clássica de burocracia, né? Que não ajuda a economia a funcionar direito, né? E cada vez que a sua economia não funciona direitinho, de um jeito mais produtivo, você perde competitividade em relação à economia lá fora, porque os outros países não estão nessa mesma pegada burocrática, em alguns pontos, né? Enfim, a remuneração variável ela entra nesse contexto como o quê? Um motor para você poder falar de desempenho, de produtividade, de eficiência para qualquer nível da organização, né? Qualquer que seja o programa. Pode ser um programa de premiar R$50 ou 100 numa fábrica, pode ser um programa de bonificação para premiar a nível diretoria, acontecendo mensal, trimestral, uma vez por ano. Então, é uma forma de mudar a cultura pensando em resultados. Poxa, bacana, Marcelo. Uma pena que o programa tenha para os minutos finais, né? Mas você vai voltar aqui outras vezes, Marcelo. Eu quero te agradecer novamente. Eu quero que você reforce aí as suas redes sociais, o seu contato, mas também como o pessoal pode acessar o relatório, a pesquisa da Remunerar. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim. Nós temos o relatório, o Estudo Salarial Remunerar Anual 2025. As pessoas podem acessar através do www.remunerar.com.br, é o endereço do nosso site. Nós enviamos o convite, nós enviamos o coletor dos dados, e a cada 2 meses nós estamos atualizando esse relatório. Hoje nós temos 67 ou 8 empresas
empresas de São Paulo, empresas industriais, empresas de serviço. E é uma fotografia de mercado, né? Temos remuneração de praticamente 380 cargos, mais de 25 benefícios e mais de 25 práticas que vão combinando, né, essa maneira de você gerenciar pessoas e resultados, né, buscando produtividade, buscando eficiência, o que basicamente leva as empresas para um patamar de sucesso diferenciado. E mais cedo ou mais tarde os clientes é que reconhecem esse patamar, não somos nós, né? O cliente é que fala bem do nosso trabalho. A gente não fala. O cliente ele tem essa liberdade de poder fazer isso, né? E as pessoas nesse contexto, Cláudio, elas são o motor dessa mudança. Poxa, bacana, Marcelo. Então, para poder acessar essa pesquisa pelo site Remunerar... www.remunerar, com R no final.com.br. Tá, e também se o pessoal também quiser acompanhar você, tá aparecendo na TV aí, ou Instagram. Todas as redes. Marcelo Samogin. Sim. Principalmente no LinkedIn. LinkedIn. Trabalha muito no LinkedIn, perfil LinkedIn. A Remunerar tem uma página no LinkedIn também. Também tem, né? No LinkedIn a Remunerar, né? Sim. Publicamos recorrentemente, quase diariamente, assuntos relacionados à remuneração, relações do trabalho. É a nossa missão. Para achar no LinkedIn, Remunerar... se você digitar Remunerar... Já aparece lá. Já aparece, exatamente. Fácil, maravilha. Então, maravilha, gratidão mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! Obrigado.